Noite! Estamos iniciando mais um Direito em Pauta, nossa edição de número 209, dia 25/6/2025, exatamente 19 horas e 2 minutos. Nosso bate-papo semanal. Já vejo a Patrícia, a Alessandro, muito bem-vindos ao Direito em Pauta. Um dos nossos convidados já está por aí, doutor Alexandre Bahia, já coloco ele para participar ao vivo conosco. Edição número 209. Núria Barbosa, bem-vinda. O tema de hoje é bastante interessante. O não direito de escolha com quem comercializar. Fornecedor, o comerciante pode escolher com quem ele vai se relacionar comercialmente, para quem ele vai vender, comercializar os seus produtos e os seus serviços. Ele tem esse direito de escolha fundado em questões religiosas, em qualquer outro tipo de convicções. É isso que a gente vai tratar no programa de hoje, neste dia frio em São Paulo. Mas vamos lá, eu já vou aceitar aqui um dos nossos participantes. Pessoal chegando no nosso programa semanal, toda quarta-feira, 19 horas. Hoje, mais uma vez, direto da Bahia. Bom dia! Bom dia não, boa noite, né? Boa noite. Falando bom dia. Boa Tudo noite. bem? Tudo bom? Me ouve bem? Sim? Perfeito, já vou colocar aqui nosso outro convidado, que é o Dr. Felipe Comarella Milanês. Eu vou convidá-lo para participar, já vi que ele está aqui também. Já vou convidá-lo aqui, encaminhar o convite para ele participar conosco. Para que a gente comece o nosso bate-papo de hoje, essa quarta-feira chuvosa. Já encaminhei o convite também para o Dr. Felipe. Dr. Alexandre, muito bem-vindo ao Direito em Pauta. Uma alegria recebê-lo aqui para a gente tratar desse tema tão importante. Doutor Felipe, boa noite. Olá, boa noite, Alexandre. Boa noite, Felipe. Me ouvem bem? Sim? Vamos lá, rapidamente aqui, apresentar o doutor Alexandre de maneira bastante resumida, doutor em Direito pela UFMG, pós-doutor pela Universidade do Porto, professor também na UFMG, bolsista de produtividade no CNPq, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Minas Gerais, nossa querida OAB de Minas. Dr. Felipe Comarella Milanês, também é doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, professor do curso de Direito do Programa de Pós-Graduação Novos Direitos, Novos Sujeitos, na Universidade Federal de Ouro Preto, coordenador do Núcleo do Direito do Consumidor também, na Universidade Federal de Ouro Preto, e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. Com muita alegria, recebo os dois para o nosso bate-papo sobre esse tema tão intrigante e acho que tão necessário, que é o não direito de escolha com quem comercializar. Fornecedor, seu comerciante, pode, por questões e convicções políticas e tantas outras, se ele pode se recusar a fornecer um serviço ou um produto. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mais uma vez agradecendo aos dois. Acho que eu queria começar já introduzindo o nosso tema e falando se os empresários, os comerciantes, podem se recusar a vender um produto ou um serviço por convicções religiosas. Bom, eu acho que o Felipe vai poder falar da questão do ponto de vista do direito do consumidor, especificamente, mas a minha questão, que é a nossa junção aqui é do direito constitucional com o direito do consumidor, né? E aí eu entendo que não, a questão da escusa de consciência, ela vale para pessoas físicas, ela não vale para empresas, né? Empresas não têm crenças religiosas, empresas, sociedades empresariais, enfim, elas precisam se adequar às normas vigentes no país. Então, você pode ter uma pessoa física que ela tem as suas crenças, mas a partir do momento que ela constitui uma empresa, a pessoa jurídica ela se distancia da pessoa física, ela não vai poder fazer esse tipo de coisa baseada em questões religiosas, né? Pelo menos em princípio. É claro que a gente tem situações um pouco mais complicadas, que não é o caso aqui que a gente trata no artigo, mas, por exemplo, uma loja de comida kasher, né, que é comida preparada de uma forma ritualística lá pelos sacerdotes judeus, é claro que essa loja pode estabelecer quem pode trabalhar naquela loja, quem pode consumir aqueles produtos, porque tem uma questão aí sim essencialmente religiosa envolvida no negócio.
mas uma loja que vende bolo de casamento, como foi o caso da Suprema Corte, ou uma loja que faz convite de casamento, elas não têm convicções religiosas. Perfeito. Eu acho que, na verdade, essa pergunta poderia ser a conclusão do nosso bate-papo, mas eu quis colocar ela no início exatamente para abrir já essas visões, e aí acho que a gente pode ouvir um pouco também o Dr. Felipe. Sim, sim, acho que ela é um pouco a conclusão, mas ela também é o ponto de partida, porque essa é a pergunta que nos moveu a fazer o nosso trabalho, nosso artigo. Ah, o contexto constitucional, o Bahia já trabalhou muito bem, mas a gente também tem que levar em conta determinados aspectos. É que dentro do contexto da ordem econômica, dentro do contexto do capitalismo brasileiro, e esse é um ponto importante, porque a gente não está falando de pessoas numa relação, não vou vender a casa que eu quero para você ou para outra pessoa, nós estamos falando num contexto de uma relação econômica, então esse recorte precisa ser bem feito. Toda essa análise ela é feita no contexto do capitalismo, né, no contexto das relações entre duas partes, uma querendo vender, a outra querendo comprar, uma querendo prestar serviço, a outra querendo consumir, ou seja, o recorte dentro da ordem econômica brasileira. E quando a gente vai para a ordem econômica brasileira, então é nesse sentido que a gente tem que abordar. O Bahia fez o recorte muito bem em outras questões que não são abordadas pelo nosso artigo, mas dentro da ordem econômica só é admitida pelo artigo 170 da Constituição, que é muitas das vezes esquecido ou lido apenas na primeira parte dele, né? Só existe ordem econômica no contexto constitucional se todos ou se a todos e a todas fossem garantidas existência digna ou uma existência respeitosa. Se essa é a finalidade da ordem econômica, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por finalidade garantir a todos existência digna, conforme ditames da justiça social, orientadas pelos seguintes princípios. E tem lá os princípios da livre iniciativa, princípio da proteção do consumidor. Com efeito, enquanto princípio, a livre iniciativa só se sustenta se o objetivo da ordem econômica for alcançado, que é garantir a todo mundo uma existência digna, ou seja, respeitosa dentro do mercado de consumo, dentro desse contexto de atores econômicos. E é por isso que a gente trabalha a concepção de que não é possível argumentar a escusa num contexto econômico, porque nesse contexto o comportamento das partes ele é diferente. Nesse contexto, o que motiva as partes estarem ali é um contexto econômico. Então, nessa peculiaridade ou nessa particularidade, também haveria, com influência do direito constitucional, também sobre o direito do consumidor, que tem base constitucional, tanto no artigo 5º quanto no artigo 170, né, essa restrição, a impossibilidade de se utilizar a escusa de consciência para fins de excluir, né, para fins de negar às pessoas o direito a consumir. A gente vai poder falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Perfeito. Acho que o seu recorte foi perfeito da análise do artigo. Vou falar um pouco do artigo. A gente está analisando, obviamente, que dentro da legislação no Brasil. Estou falando isso porque tem um comentário do Dr. Luiz Carlos Alencar, que sempre nos acompanha, que em Los Angeles tem lei que garante que o comerciante negue vender ao consumidor, ou seja, pode recusar a venda. Não só em Los Angeles, a gente tem outras legislações nesse sentido que a gente vai tratar hoje. Nos Estados Unidos, shopping é propriedade privada, logo ele escolhe quem entra. Bem não isso. dá para fazer um recorte no direito, indiferentemente da matemática, onde as regras de matemática valem para o mundo ocidental, pelo menos, a regra do direito tem que ser feita sempre recortando a partir da base constitucional do país, né? Por isso que a nossa Constituição é o nosso ponto de partida. Por que eles estão falando de artigo? Porque, na verdade, eles escreveram um artigo, vou até ler o título do artigo, o não direito de escolha com quem comercializar. A escusa de consciência pode ser usada para discriminar minorias de pessoas consumidores? E aí a pergunta é, esse artigo é um artigo bastante interessante, depois, ao final, a gente vai poder deixar para vocês onde está o arquivo, para que vocês possam ter acesso ao arquivo. Vale a pena, eu li o artigo, ele é bastante interessante e bastante completo, faz um paralelo da liberdade econômica, do artigo 170 com o artigo 5º, e aí chega nas conclusões que a gente está tratando, inclusive, no programa de hoje. Mas, assim, uma curiosidade, o que levou vocês a escrever esse artigo? Acho que as nossas conversas nos corredores do curso de Direito da UFOP até então, quando o Bahia ainda estava
como colega do curso de Direito, ele se transferiu para a FMG recente, né? E a gente sempre falando, precisamos conversar porque há tantas temáticas que a gente se aproxima, as questões de gênero, principalmente, porque dentro do mercado de consumo, e aí um destaque, né, o nosso artigo fala de pessoas consumidoras, a gente não fala de consumidor no contexto de unidade de consumo, mas lembrando a pessoa no comportamento de consumo, e acho que foi um pouco daí algumas provocações, né, Bahia, que a gente discutindo a prática comercial que aconteceu em São Paulo, salvo engano, da negativa, né? E aí a gente participei de um programa que o Bahia também faz, um podcast, né, o Birosca News, que é muito bom, deixa eu fazer propaganda, todo mundo seguir também. Né? E aí surgiu ali a ideia, vamos escrever? Vamos escrever. E aí surgiu uma parceria bem legal, foi daí. Tá. E quer falar? Não, mas tem um caso especificamente, que é esse caso que o Felipe mencionou, né, de uma empresa que faz convite de casamento e se recusou a fazer o convite de casamento porque era para um casal gay. E aí, isso que foi o estopim aí da gente começar a pensar e aí fazer comparações, fazer uma aproximação entre a área do direito consumidor e do direito constitucional, que são muito próximas, né? O direito consumidor tem os seus princípios ali na Constituição, e aí fazer uma comparação com os Estados Unidos, onde já houve algumas questões sobre isso, e mostrar que, na verdade, a gente tem uma legislação muito mais avançada do que eles, eu acho que no final das contas. Eu queria pegar esse gancho que você falou dos Estados Unidos. A gente tem duas decisões nos Estados Unidos da Suprema Corte, uma mais restritiva, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Uma mais restritiva e uma mais recente, não tão recente, que garante de verdade essa negativa, essa escusa, né? Eu acho que a gente podia trazer isso um pouco para esse nosso bate-papo. Se vocês quiserem comentar um pouco das duas decisões, eu acho que faz sentido a gente trazer para esse momento do nosso bate-papo. A decisão mais antiga, que eu acho que é a mais significativa nesse sentido, é do Masterpiece Case Shop versus Colorado Civil Rights Commission, em que a legislação do Colorado ela puniu uma empresa que faz bolo porque ela se recusou a fazer um bolo de casamento para um casal gay, enfim, e puniu com base numa lei antidiscriminatória estadual. Essa questão foi levada à Suprema Corte e, assim, muito infelizmente, na verdade, a Suprema Corte, com uma maioria esmagadora de 7-2, ela vai decidir a favor do confeiteiro, dizendo que existiria essa escusa de consciência possível por causa de uma questão religiosa do confeiteiro. E aí, por causa dessa decisão, isso acabou incentivando outras pessoas a prosseguirem em posição similar. E aí a gente vai ter uma decisão um pouco mais recente, em que a Suprema Corte ela vai, de novo, mais ou menos no mesmo sentido, agora por 6-3, ela vai, de novo, confundir aí as posições pessoais com a figura da pessoa jurídica, ou seja, há uma confusão ali, e é isso que muita gente trabalha no texto, uma confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física, que a gente cria a pessoa jurídica exatamente para separar da pessoa física, né? E aí a Suprema Corte acaba fazendo isso. E há uma reação, inclusive, do próprio Congresso contra essas decisões da Suprema Corte. O Congresso dos Estados Unidos, lá em 2018, aprovou uma lei de respeito ao matrimônio, de respeito ao casamento, exatamente para tentar barrar esse tipo de coisa. Mas os Estados Unidos, no momento atual, esse tipo de questão tende só a crescer lá. A Suprema Corte é extremamente conservadora, uma maioria esmagadora de conservadores, e há, inclusive, algumas movimentações para que questões mais sérias, vamos dizer assim, como o próprio casamento entre pessoas do mesmo sexo, também seja revisto. Tá. Pegando um gancho no que você está falando, a gente teria conclusões diferentes se a gente analisar, por exemplo, a negativa de uma pessoa física prestando um serviço enquanto pessoa física, como MEI, por exemplo. Eu, como pessoa física, eu poderia me recusar? A gente
acho que ficou claro essa distinção da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não tem religião. Quem tem religião são os sócios da pessoa jurídica. Então, quando eu encomendo um bolo ou um convite de casamento, ou o que quer que seja, para uma pessoa jurídica, eu não poderia utilizar a religião dos sócios como negativo. Se eu estiver errado, vocês vão me corrigir no meio do caminho. Agora, se a gente estiver tratando de uma MEI, de uma pessoa física prestando um serviço, nesse caso, vocês entendem que caberia a recusa? Bom, eu particularmente, a gente não trabalhou, aprofundou esse assunto, né, no artigo, mas eu tenho uma resposta, não, da mesma forma. Independe, porque nesse contexto, volto a dizer, a gente não está falando de uma relação entre privados apenas do direito civil, uma relação da vida cotidiana, nós estamos falando de uma relação econômica que por si só reflete muito para além destas pessoas, porque alguns valores no que se refere ao direito consumidor, eles são muito importantes também para a coletividade, né? E aí, enquanto privados, enquanto não fornecedores, as nossas liberdades são bastante significativas, é a escusa de não querer ou não fazer, que é diferente de discriminar, isso é importante, o Bahia vai poder falar sobre isso também, né? No momento em que se estabelece uma relação jurídica de consumo, essa qualificadora atribui ao outro lado uma função de fornecedor, que recai sobre ele alguns deveres, e que também, enquanto consumidor, recai, por outro lado, outros direitos, enquanto temos como pessoas fora da relação de consumo, né? Como um próprio exemplo, a expressão de uma personalidade que nos é inerente numa vida em sociedade de consumo, que muitas vezes expressamos a partir desse comportamento de escolha, desse ato de consumir. Né? Num contexto do capitalismo, num contexto da sociedade de consumo, nós somos, ou só existimos, ou nos relacionamos socialmente, muitas das vezes a partir do ato de consumo. Então, nem a pessoa física, enquanto consumidora, seja MEI, porque eu também acho que o MEI acaba criando uma ficção, é CNPJ, mas continua sendo uma pessoa física, né? Inclusive, esse MEI também é consumidor na relação quando se estabelece com outros fornecedores, porque você conhece essa própria vulnerabilidade, né? Também entendo que não se aplica por obrigações impostas aos fornecedores, mas essencialmente, porque não é dado a ninguém usar um direito fundamental como escudo para se proteger de uma ofensa a outro direito fundamental. E se objetivo, aí digo assim, não vou vender para o Bahia, eu trato ele como coisa. Trato ele como coisa ao ponto de dizer, com o outro eu negocio, com você não, nego a você o momento de expressão de quem você é numa relação de consumo. E aí, Bahia é o expert em direitos humanos, a gente não pode fundamentar uma liberdade para lesar uma outra liberdade. Eu acho que é isso, é a ideia de abuso de direitos, né? Você não pode usar um direito para ofender outro direito, para ofender a outras pessoas. A partir do momento que essa pessoa ela se propõe a ter um comércio, seja ele uma grande empresa, seja um microempreendedor individual, ele está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, então ele não tem escolha. O Igor até comentou aqui que como antigamente, né, você tinha lá a coisa, nos Estados Unidos mesmo, de não comercializar com negros, né? Então, quer dizer, se você substitui LGBT por negros, por judeus, será que, no final das contas, é isso? Por que num caso poderia, no caso não poderia, né? É discriminação em qualquer caso. É abuso da prerrogativa aí, da liberdade. Essa acho que ela é central, sabe? Ela é determinante. E aí mostra mais as camadas de vulnerabilidade que surgem numa sociedade excludente, né? Numa sociedade que não encara o seu preconceito, mas trata como normal certos preconceitos. Será que a reação, e não foi tão grande a reação assim, isso nos levou também a trazer uma discussão sobre isso, se fosse uma loja dizendo não vou comercializar com você por ser negro, ou será que fosse uma pessoa física dizendo para outra não vou negociar com você por ser negro, a reação seria diferente?
Se a nossa reação for diferente, mostra ainda mais a vulnerabilidade ou a hipervulnerabilidade para algumas minorias. E esse é um ponto central. Né? Não há direito a discriminar ou a negar a alguém aquilo que eu garanto a outra pessoa em razão de um adjetivo que eu atribuo a ela de caráter negativo. E é por isso que o nosso texto fala de pessoas e não de comportamentos econômicos, não como unidade de consumo, mas como sujeito de direito. Tá? De maneira bastante simplista, a gente poderia dizer que o que vocês buscam fazer no artigo é demonstrar que o artigo 170 da Constituição da Livre Iniciativa, ele perde força de uma maneira bastante simplista. Ele perde força quando eu vou lá buscar no artigo 5º as garantias, os direitos da dignidade da pessoa humana. É mais ou menos isso ou não? Não, eu acho que não. Não, é que assim, que na verdade a gente só pode pensar em livre iniciativa se a gente pensar no conjunto da obra, vamos dizer assim, da Constituição, né? A Constituição coloca a liberdade de iniciativa ao lado da valorização social do trabalho, ao lado do princípio da não discriminação, está tudo junto ali. Então, na verdade, você não tem uma liberdade. A gente não está no século XIX, né? Não existe uma liberdade de iniciativa absoluta, né? Que possa se sobrepor na verdade, o que já teve foi o contrário disso, né? E aí vale lembrar também que a Constituição fala em função social da propriedade, função social de todo tipo de propriedade. Então, a propriedade não é um direito absoluto, como nenhum direito é absoluto. Na verdade, Constantino, me permita, eu acho que a gente está tentando dizer o óbvio, que depois de 35 anos do Código de Defesa do Consumidor e muito mais tempo de uma Constituição Federal, a gente, no nosso artigo, apenas escancara que muitas das vezes a gente não está lendo o que está escrito na Constituição. Concordo. Não é que o 170 se enfraquece, pelo contrário, o 170 se fortalece no contexto, porque no artigo 5º fala que o Estado vai promover, nos termos da lei, a defesa do consumidor. Então ele fala que vai ter que ter uma lei, e a lei pode ser aberta ou fechada, essa parametrização flutua no tempo, né? E estamos vivendo tempos perigosos para os consumidores, para as pessoas consumidoras. Mas quando você vai no 170, ele é muito incisivo. A gente sempre, no artigo 1º da Constituição, fala de livre iniciativa também, né? Fala de livre iniciativa como fundamento dessa República Federativa do Brasil. Mas fala que a dignidade da pessoa humana também é. Então não dá para entender a coexistência de um em detrimento do outro. Mas o 170 ele é muito mais forte nesse sentido. Então eu acho que, na verdade, o nosso artigo chama uma atenção muito forte para o 170. Porque a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Então esse é um fundamento da ordem econômica, né? Trabalho e livre iniciativa, que só existe ordem econômica para uma finalidade: assegurar a todos existência digna. Só que, ainda que a gente não tenha alcançado essa utopia da Constituição de 88, mas como operadores do direito, como defensores da justiça, é a meta que tem que ser alcançada. Então, conforme ditante de justiça, né? Então, a justiça social do modelo de vetores de força diferentes para tentar equilibrar as relações, observados os princípios enquanto elementos de orientação. Elementos de orientação para onde? Para se alcançar a finalidade. Então, só há que se falar em propriedade privada se garantir a existência digna. Só há que se falar em função social quando se garante a existência digna. Só há que se falar em livre concorrência se a existência é digna de todo mundo no contexto da ordem econômica, então no contexto dos consumidores, seja individualmente caracterizado, seja coletivamente, assim como a defesa do consumidor. Não há que se falar em livre iniciativa se ele orienta para algo que é lesivo à dignidade, que é o incumprimento da dignidade da pessoa. Então, o nosso trabalho, eu acho que ele fortalece o 170, que muitas das vezes é desconsiderado nas discussões de consumo no Brasil, né, para mostrar que não é uma questão do Código de Defesa do Consumidor, mas de base constitucional. O capitalismo brasileiro é diferente do capitalismo americano, por isso que não dá para se comparar, porque lá eles não têm um artigo 70. Perfeito. Alexandre, daria para fazer um paralelo entre liberdade de crença e direito de discriminar? Dá para pensar em direito de discriminar? Eu acho que de forma nenhuma, né? Assim, é um uso abusivo da liberdade religiosa. A liberdade religiosa ela é fundamental em qualquer democracia, mas pensado sempre a liberdade religiosa dentro de um Estado laico. E Estado laico significa que você é livre para ter a religião que você quiser,
o Estado não tem nenhuma e você não vai ser nem beneficiado e nem prejudicado por ter ou não ter alguma religião. Essa é a base do Estado laico. E só o Estado laico consegue garantir que todo mundo que tem as suas religiosidades ou não seja protegido. Essa é uma ressalva, por exemplo, que aparece na decisão do STF sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. O STF fala que se você, como líder religioso, se vale de questões religiosas para falar sobre pessoas LGBT, ok, está dentro da sua crença. O que você não pode fazer é discurso de ódio, né? Você pode ter as crenças que você quiser, mas você não pode discriminar as pessoas porque você acredita em X, Y, Z coisas, né? Perfeito. Com relação à recusa, quando ela se efetiva, isso caracteriza dano moral. Acho que dá para caracterizar dano moral. A gente tem decisões, vocês têm conhecimento de decisões que reconhecem o dano moral pela recusa, nos exemplos que a gente citou, esses exemplos se seguiram de ações de dano moral, vocês conseguem traçar um paralelo disso? Bom, do ponto de vista do racial, existem diversos exemplos de danos morais, dano moral coletivo, né, por comportamentos racistas, né, expulsão de ambientes de compra, submissão de sujeitos de direito à vistoria pelo fato de serem negros, pessoas negras. Então, nós temos situações manifestas de dano moral coletivo, valores sociais sendo lesados, além dos individuais, né? Além dos individuais. Não sei se o Bahia conhece alguma situação envolvendo gênero. Existem algumas decisões tratando de dano moral coletivo. Provavelmente existe também de direitos individuais, mas como esses processos realmente não têm publicidade, a gente acaba não sabendo. De dano moral coletivo existem algumas empresas que já foram aí sancionadas a pagar danos morais coletivos por causa de discriminação. Discriminação de patrões com relação aos empregados, por causa de orientação sexual, enfim, e discriminação de funcionários para com pessoas consumidoras aí por causa de orientação sexual e identidade de gênero. Tá. A gente, entrando um pouco na esfera do STF, a gente tem decisões já com relação ao tema do artigo? Do STF? Ou do STJ. Mas para a gente tentar entrar no panorama, porque a gente citou os exemplos dos dois julgamentos na Suprema Corte, e eu queria fazer um paralelo do que a gente já tem de julgamento na Justiça Brasileira. Pode até ser citações de primeira instância também, aquilo que vocês tiverem conhecimento. Eu acho que o artigo talvez seja uma boa possibilidade de operadores de direito, sejam advogados, advogadas, juízes ou juízas, promotores ou promotoras, poderem até utilizar os nossos argumentos, quem sabe, para a construção de alguma decisão ou alguma petição. Porque ele é um ponto de partida, né? A gente não encontrou nada equivalente, inclusive, assim, da abordagem que a gente deu na doutrina brasileira. Né? Com essa abordagem, fazendo comparativo com a questão norte-americana, o diálogo entre o direito constitucional e o direito do consumidor, a compreensão da ordem econômica. Então, na verdade, a gente espera que seja um ponto de partida. Mas, imagino, de novo, a gente não consegue acompanhar tudo que está sendo discutido no STF ou STJ, né? Mas, certamente, em razão de eventuais punições que se apliquem a empresas em razão desses comportamentos, o judiciário vai ser levado a questionar. A dificuldade que a gente tem é o do outro lado, né? A hipervulnerabilidade que recai sobre as minorias e que muitas das vezes elas não têm nem condições de se defenderem na justiça. Esse é um ponto mais complicado que complicado. Ações coletivas, assim, eu conheço, né? Mas ações individuais, não. Eu sei que esse casal, do caso do convite de casamento, eles iam processar o pessoal lá do convite e tal, mas é uma ação que provavelmente ainda vai demorar para ter algum resultado, ter alguma notícia sobre isso. Na época, eles tinham aí a intenção de processar. Eu espero que tenham feito isso, porque a gente precisa ter um precedente. Eu não conheço nenhuma decisão no STF, no STJ, de danos morais individuais, mas de danos coletivos a gente tem na segunda instância, ações civis públicas falando sobre temas similares. Pegando só um gancho, a gente está falando bastante dessa coisa da discriminação e das minorias. Na opinião de vocês, que são professores, doutores, a legislação que a gente tem no Brasil é suficiente para proteção
ou a gente precisa evoluir e construir? A gente tem legislação suficiente, não aplicada de maneira correta, ou falta legislação? Eu acho que o Felipe vai poder falar sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que pouco que eu trabalho com o Código de Defesa do Consumidor, eu sei que ele é reconhecido como uma das melhores legislações do mundo aí sobre isso, e eu acho que ele tem uma efetividade bem razoável. Agora, se a gente pensar com relação a pessoas LGBT mais no Brasil, a gente não tem nenhuma lei federal que trate diretamente dessa minoria, né? A gente tem decisões do STF, a gente tem leis estaduais e municipais esparsas por aí, decisões da administração pública, mas o Congresso Nacional Brasileiro ele tem sido incapaz de aprovar qualquer coisa. Basta a gente lembrar que já estamos aí com 14 anos da decisão do STF sobre união homoafetiva, ela é lá de 2011, e até hoje o Congresso não foi capaz sequer de aprovar isso. Então, com relação a pessoas LGBT especificamente, a gente tem uma lacuna legislativa enorme que vem sendo preenchida aqui e ali por decisões do STF, mas falta realmente o Congresso se mobilizar com relação a isso. E a tendência é que a coisa se postergue mais, né? Com essa coisa do neoconservadorismo, essa coisa que vem crescendo, né? Eu acho que a tendência é dias sombrios, né? Com relação ao Código de Defesa do Consumidor, o fato de termos um código muito principiológico permite uma adaptação muito forte do Código de Defesa do Consumidor. Né? Eu lembro da época que começou a discussão de comércio virtual, se aplicava ao CDC, se os contratos virtuais se aplicavam ao CDC. Né? Hoje o marketplace se aplica ao CDC, ou se as bets atualmente se aplicam ao CDC. O CDC alcança tudo, e desde 88, desde 90, ele é o padrão civilizatório da economia brasileira. Exatamente pelos princípios. A gente não tinha uma discussão social desses problemas de gênero, e nem mesmo de raça, nos anos 90. Não significa que não existiam. Eles eram mais ainda invisibilizados. Né? Mas é o mesmo CDC de 1990 que garante a proteção dessas pessoas hoje. O que muda é a nossa compreensão do que é lesão, né? Ou do que é ofensa que a gente não admite. Porque desde 1990, a Política Nacional das Relações de Consumo, ou seja, o padrão que nós queremos nas relações comerciais de consumo e econômicas no Brasil, ela se baseia no respeito à dignidade do consumidor. Então, o respeito aos direitos, o respeito enquanto pessoa, ele já por si só já permite que a gente faça uma análise do caso concreto das mais variados comportamentos. Eu não acho que tenhamos problemas de legislação. No caso de consumidor, eu acho que falta legislação específicas para grupos de consumidores específicos que estão submetidos a condições de hipervulnerabilidade. E aí sim, precisando de mecanismos mais enérgicos no sentido de reconhecimento. Por quê? Porque quando a gente fala de como nessa situação um comércio se nega a atender um casal gay, o que a gente vê é a reação de muitos parlamentares dizer que está certo. E uma sociedade que não conhece os seus direitos, que não são ensinados os direitos na sala de aula, ela acredita nisso. Ela acredita. E muitas das vezes, do outro lado, ela diz, mas nada nos protege. A gente não precisa de novas leis, a gente precisa de aplicação correta das leis que nós temos, mas sim, também reconhecendo que, na medida em que novas identidades, novos sujeitos, né, pegando aqui um mote um pouco da pós-graduação lá do direito da UFOP, o reconhecimento de novos sujeitos vai repercutir a necessidade de novos direitos. Ou a releitura de institutos antigos à luz dessas realidades, ou criando norma jurídica. A própria ideia de personalidade. A própria ideia de personalidade, ela evolui no tempo. Se há um direito a consumir, aliás, ou se há um direito a não consumir, ao ponto de dizer que venda casada é abusivo, a gente precisa reconhecer que existe um direito a consumir. E esse é um dos pontos também que a gente acaba trabalhando no artigo. Mas eu não acho que falte legislação. Falta, muitas das vezes, falar o óbvio. A gente está falando de coisas que existem há 35 anos, mas que não são aplicadas.
Você entrou num negócio interessante, que é a questão dos novos sujeitos, da evolução, né? E se a gente levar para o direito do trabalho, a uberização e tal. Com um Congresso tão, não sei nem que adjetivo usar, tão amarrado, tão, sei lá, é, como é que vocês enxergam que a gente vai conseguir evoluir para essas proteções? A gente vai ter que ficar vulnerável ao ao STF, STJ legislarem? Porque a legislação não sai, né? A gente não vai para lado nenhum. O que sai de legislação, com raras exceções, sai a gente caminhando passos para trás, né? Volte 10 casinhas, volte 5 casinhas. Pelo menos é a minha leitura, não sei se é a mesma de vocês. Como é que a gente consegue evoluir com um mundo em tanta evolução, IA e tantas outras coisas? Como é que a gente, assim, qual que é o... Eu sei que foge um pouco do tema, mas pegando um gancho aí na sua colocação, qual que é o cenário que a gente pode esperar de tudo isso? Bom, do ponto de vista de política e de Constituição, eu, como professor de Direito Constitucional, apesar de ser extremamente crítico à realidade que a gente tem, eu tenho que ter esperança de que a Constituição de 88, apesar de todos os pesares, está aí viva e vivendo aí chegando aos seus quase 40 anos. E em uma democracia, ela vive só de avanços. Eu acho que faz parte do jogo democrático também o retrocesso, desde que a gente consiga aprender com esse retrocesso. Eu ainda prefiro pensar que a gente pode... a opção da política ainda é a melhor opção. Não acho que a gente depender do STF, principalmente, seja a melhor forma. O STF vem fazendo aí, na verdade, é claro que eu vou defender e tal, mas o que o STF faz é adaptação, é quase que um puxadinho jurídico ali, né? A legislação que deveria estar sendo produzida pelo Congresso. Eu acho que há uma responsabilidade, na verdade, de todos nós, como cidadãos, de dizer que tipo de país que a gente quer. A gente quer a barbárie, a gente quer um país racista, enfim, misógino, homofóbico, a gente quer... Ou seja, a gente quer se parecer com algum daqueles países árabes onde mulheres usam burca, ou a gente quer se parecer com um país em que as pessoas têm um nível de bem-estar social alto, né? Eu acho que essa escolha civilizatória que a gente precisa fazer. Nenhum fundamentalismo religioso vai levar a gente para uma situação melhor, ao contrário, né? E essa divisão que muitas vezes é estabelecida no Brasil, ela não é mesmo muito produtiva, né? Não tem sido muito produtiva. A gente precisa pensar realmente que, independente de divergências políticas, a gente precisa construir uma civilização aqui, não barbárie. Eu acho que o texto, toda vez que você deixa para o STF suprir uma lacuna, é exacerbação do problema que é essa lacuna. Mas também legislar por si só, ainda bem que temos a Constituição aqui para também garantir o resguardo de algumas garantias, não garantir o resguardo de garantias é ótimo, né? Mas para garantir direitos básicos e fundamentais. Agora, a gente tem no Brasil um histórico muito curto de tempo de Constituição, né? A nossa Constituição está fugindo à média, né? Nós temos uma média em torno de 29 ou 30 e poucos anos cada Constituição na nossa história. Então mostra como que nós temos uma certa dificuldade enquanto sociedade de se prolongar no tempo na construção. E construção para mim sempre significa algo acrescendo, né? Então a gente está encaminhando 40 anos. Não, mas quando a gente olha para o artigo 3º da Constituição Federal, que é onde a gente quer chegar, a gente está longe de ser uma sociedade livre, justa e solidária. A gente está longe de ter um desenvolvimento nacional. A gente está longe de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais. E também está muito longe de promover o bem de todos sem preconceito ou discriminação de qualquer natureza. Mas essa é a força que eu acho que ela é importante. Não estou aqui falando de direita ou esquerda, né? Mas as forças dentro de uma sociedade que buscam compreender que quando a sociedade cresce, quando todo mundo acessa o social, né, quando a justiça social acontece, uma sociedade mais igualitária, todo mundo ganha.
com todo mundo ganha, os problemas sociais se reduzem, a violência se reduz, a revolta se reduz. Então, não é uma questão de lado político, cor da camisa que prefere, nem o número da posição dentro do campo, né? É uma questão da gente compreender mesmo o que é uma sociedade, né? O que é uma sociedade que precisa existir e coexistir com essas diferenças, e não excluí-las ou negá-las, como se elas não existissem. Perfeito. Voltando um pouco para o nosso tema, quer complementar alguma coisa, Alexandre? Não? Tá. Acho que voltando um pouco, dentro do estudo que vocês fizeram, existiria alguma forma das empresas, dos CNPJs, para diferenciar, de usarem a objeção de consciência de alguma forma estratégica para evitar certas clientelas sem que isso gerasse um ato discriminatório? Existiria aí algum ponto de equilíbrio, alguma brecha que daria para... Bahia, pode. Não, vai lá. Eu acho que temos uma questão no Código de Defesa do Consumidor, que é assim como a dignidade da pessoa humana é o princípio motor e a pedra de torque da nossa sociedade. Quando a gente fala de direito do consumidor, a boa-fé objetiva ela está presente. E a boa-fé objetiva é um padrão ético comportamental, é um padrão ético jurídico de comportamento. Ele não é uma análise da minha intenção ou da sua intenção. Ela é a análise do que o meu comportamento comercial causa ao outro. Então, ainda que seja velada, ainda que seja aparentemente não querida, toda discriminação, toda exclusão praticada a partir de uma questão comercial de consumo, ela viola a boa-fé objetiva. Porque se a gente for, e nem trabalhamos isso ainda, nem troquei essa ideia com o Bahia algumas vezes, mas nem falei disso com o Bahia, mas se a gente remontar, a própria ideia de dignidade tem uma base na boa-fé. Né? A própria ideia de boa-fé tem uma base na dignidade. Uhum. Elas estão ali entrelaçadas. Né? Então, não, eu não entendo como possível a legitimidade desses comportamentos, que é possível alguém tentar fazer de forma velada, claro que é. Né? Mas eu não vejo como se esconder pelo argumento de que não foi a minha intenção, se sustenta, porque no Código de Defesa do Consumidor a análise da abusividade, até mesmo para geração de dano moral, é a própria ideia da boa-fé objetiva, é o que o seu comportamento resulta. Então, se o seu comportamento resulta numa exclusão, ele é abusivo, independente da sua vontade. Então, essa forma velada talvez não seja um bom caminho. Talvez o bom caminho seja uma boa governança dentro da empresa, para ela compreender que, quando ela respeita o direito do consumidor, os consumidores ficam mais confiantes de gastar o seu dinheiro com ela. Né? Perfeito. Se a gente tivesse que deixar como mensagem para os empresários, os riscos jurídicos que eles correm praticando atos de escolha de clientes, simplificando, daria para a gente tentar deixar como lição do porquê não fazer? Eu acho que a gente pode pensar em vários níveis de responsabilização jurídica que essa empresa vai poder estar sujeita. A gente tem a responsabilização pelo ponto de vista dos danos morais, dano à imagem, né, violação de intimidade, vida privada, etc., que alcançam aí o direito privado com o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação pensada para proteger a pessoa consumidora. Então, ele é um princípio de igualdade aí bem diferente da igualdade de isonomia, né? Ele pende sim para o lado da pessoa consumidora. Então, eu acho que a questão que o Felipe falou de boa-fé objetiva eu acho fundamental. Não adianta aí ficar tentando se excusar usando subterfúgios. E aí isso me lembrou uma coisa que era muito comum no Brasil, quando eu era mais novo. Todo mundo, acho que vocês dois também devem se lembrar, de que o pessoal não colocava ali uma chamada para contratação dizendo só se contrata gente branca, mas se contrata pessoas de boa aparência, né? E todo mundo sabia o que era pessoa de boa aparência. Uma pessoa de boa aparência era considerada uma pessoa não negra. Ou seja, esse é um comportamento que viola a boa-fé objetiva. Então, a pessoa não está dizendo que ela não está contratando pessoas negras, mas isso é uma postura que ela é violadora.
Do ponto de vista do direito penal, eu acho que é importante também a gente chamar a atenção de que as pessoas envolvidas nesse tipo de ação, elas podem estar sujeitas a serem indiciadas e responderem à ação por crime de racismo. Porque há 6 anos, fez 6 anos há umas semanas atrás, no começo de junho, o STF reconheceu que a homofobia e a transfobia são espécies de racismo. Então está na mesma de você dizer não vou vender para você porque você é negro, de você dizer que não vai vender ou não vai prestar um serviço porque a pessoa é LGBT. Então, do ponto de vista legal, tem várias possibilidades aí de responsabilização e o comportamento que vai ser olhado realmente é o da boa-fé objetivo, como o Felipe falou. Perfeito. A Patrícia fez uma observação interessante, era bem, passa bem por aí, né? É só usar inteligência, ética e respeito ao semelhante. É bem por aí, né? Vocês tiveram um trabalhão de desenvolver um artigo inovador, como o próprio Felipe falou, né? Para dizer o óbvio, né? Como a gente precisa no Brasil dizer o óbvio, né? Impressionante, porque acho que tudo isso, apesar sem desmerecer o artigo, que por sinal é bastante profundo e é um trabalho de todo elogio, de verdade, eu me impressionei com a profundidade dos comparativos e tal. A conclusão dele é tão lógica, né? Que talvez não precisasse de um artigo, precisasse usar a inteligência, o respeito ao semelhante. Acho que é nessa linha, né? Mas, Constantino, numa sociedade que está banalizando os absurdos, o óbvio é que precisa ser dito às vezes. A gente está aceitando, porque está se tornando tão normal, infelizmente, tantos casos de preconceito, racismo, violência, e violência mesmo, que a gente fala, é o outro, né? E a gente olha o outro como um pedaço de carne, como uma árvore qualquer, um ser que eu não tenho relação. O óbvio tem que ser dito. Acho que é importante para a sociedade ter essa percepção, para a gente resgatar que algumas coisas não podem ser aceitas. A gente tinha programa humorístico que a gente ia dormir com piadinha homofóbica, né? Com piadinha racista. Né? As crianças iam para a escola repetindo aquilo. E a gente achava normal. O problema de banalizar o absurdo é que a maioria tem, ou a suposta maioria, ou a maioria ruidosa, ou as redes sociais, tentam impor a normalidade a partir dessas mudanças de padrão de respeito. Só que aí a gente está aqui também como sendo defensores dessa regra básica de convivência, desse padrão civilizatório que a gente quer alcançar. Perfeito. Digno de todos os aplausos. Existe algum setor que fica mais vulnerável a esse tipo de controvérsia, esse tipo de discussão? Dá para identificar? Ou é amplo, na verdade, a gente trata do comércio, do fornecimento de produtos e serviços como um todo? Ou a gente consegue identificar setores mais vulneráveis onde acontece demais essa controvérsia da escusa, da negativa? Eu tendo a achar só uma hipótese, isso aí caberia até uma pesquisa, é que quanto maior o fornecedor, quanto maior o nível desse agente econômico, menos importante para ele quem compra dele. Porque o foco dele é vender e ganhar dinheiro. Quanto menos abrangente, quanto menor é o comércio, mais personalizado é o comércio, a pessoa às vezes abre mão daquilo que a motiva na economia para ofender alguém. Então, se existe um setor que isso torna-se vulnerável, é no setor das relações entre pessoas físicas ou pequenos empresários. Porque nenhum banco vai se negar a dar um empréstimo a alguém que é negro ou porque é gay. Não vai. Nenhuma grande empresa, ou não se espera, porque quando acontece, né, acontece. De mercado, grandes lojas varejistas, inclusive vinculadas ao trabalho escravo, né? Mas quanto menor a estrutura, talvez mais próximo disso acontecer. E se a gente levar em conta do Brasil que a maior parte da economia está aí, não a economia em dinheiro, mas dos agentes econômicos estão nessa base, isso está acontecendo todos os dias. Isso acontece no supermercado, no restaurante, quando o garçom não aceita servir para alguém, no supermercado, quando a atendente faz uma piadinha, né? No motorista de Uber, que fala que não vou atender, ou seja, essa é
uma situação que amplifica muito a vulnerabilidade, porque ela é tão difusa, ela é tão capilarizada, que é muito difícil o controle. Porque uma coisa é processar uma grande empresa, né, e ela mudar as suas posições. Mas você entrar individualmente contra essas pessoas, isso tem uma dificuldade. Então, acho que talvez o setor, eu não tenho uma resposta confiável em dados, né, porque eu acho que é importante a gente também basear nos dados, mas tendo a acreditar que quanto menor a estrutura do comércio, mais próximo disso acontecer essa é uma relação. Eu acho que só para deixar também claro, né, até porque nem todo mundo que ouve aí a gente é da área do direito, mas assim, porque eu também ouço isso muito, né, é que em nenhum momento nada disso que a gente está falando se aplica a igrejas. Ou seja, se tem uma igreja que ela diz que não aceita pessoas XYZ, ela está dentro da liberdade religiosa dela de não fazer casamento, de não celebrar casamento, de não fazer nenhum dos, sei lá, dos sacramentos ou dos ritos para aquelas pessoas, né? Então, uma igreja, inclusive, não é um comércio. Então, deixar muito claro aí que o Código de Defesa do Consumidor e tudo que a gente está falando não se aplica, obviamente, a uma igreja. Tá. E a gente procurei direcionar a questão da empresa. E a questão do cidadão comum? Qual a orientação para quem for vítima desse tipo de discriminação, desse tipo de preconceito, desse tipo de escusa, por convicções pessoais, religiosas, por homofobia? Qual a orientação para quem quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois? Qual a orientação se estiver passando por uma situação dessa? Acho que a primeira coisa é fazer o registro disso, chamar os órgãos de polícia, né, para que seja feito o registro, boletim de ocorrência, né, como ele é mais popularmente conhecido, o REDS, né, fazer o registro e, ato contínuo, aí, procurar um advogado que possa dar continuidade àquilo. A gente sabe também que fazer só o boletim não resolve nada. E aí, não deixar passar esse tipo de coisa. A gente não pode deixar passar. Toda vez que a gente deixa passar uma coisa dessas, ela acaba se perpetuando para você e para outras pessoas. Perfeito. Acho que esse é um ponto importante, mas também pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. Muitos PROCONs ainda não são capacitados para essa abordagem, mas podem ser. Mas principalmente fazer as provas, né, gravar, guardar os prints, guardar as conversas, os áudios eventualmente recebidos, né? Pode procurar o Ministério Público específico, né? Então, assim, nós temos é possível encontrar rede de apoio. Né? E toda vez que alguém sofre uma lesão e aceita, ela não causa uma aceita não no sentido de que ela se, né? Porque às vezes ela é aceita pela violência, né? Ela é aceita porque é aquilo que resta para ela, né? Muitas das vezes a gente deixa de evitar que esse problema aconteça novamente, né? Então toda vez que a gente vê alguém jogando uma guimba de cigarro pelo carro e alguém que está atrás fuma, uma hora ele vai jogar essa guimba de cigarro do lado. Se ninguém chamar atenção, daqui a pouco o terceiro vai jogar a guimba de cigarro. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? É a mesma coisa. É a tendência que a gente tem de que se a gente não for sofrer nenhuma reprimenda ou se sentir seguro, a gente daqui a pouco vai estar lesando cada vez mais o outro, objetivando cada vez mais o outro. Eu acho que a reclamar, muitas das vezes, não é só vir na rede social, não. É levar isso às autoridades, a procurar um advogado, uma advogada, alguém que de fato tenha coragem de encontrar os argumentos e enfrentar essa briga aí, porque ela vale a pena. Perfeito. Gente, a gente está aí caminhando para o final do programa. Tem alguma coisa importante desse tema que eu acabei não perguntando, que eu deixei passar e que vocês acham que é importante registrar? Eu acho que, primeiro, agradecer, né, o convite para a gente poder falar sobre o nosso texto. A gente tem bastante alegria de ter publicado esse texto e de poder estar falando sobre ele, principalmente para uma audiência de pessoas que não são só os iniciados, né? Então, acho que é extremamente importante a gente poder discutir isso num âmbito mais amplo de uma rede social, porque o artigo muitas vezes vai ser lido só pelas pessoas da nossa área, né? Então, acho que saber que existe uma Constituição, existe um Código de Defesa do Consumidor que protege a pessoa consumidora
e de que é inaceitável qualquer forma de discriminação, seja ela por cor, raça, sexo, idade, seja ela qual for, e que existem mecanismos jurídicos que protegem e podem proteger as pessoas em caso isso aconteça. Também reforçar, agradecer mesmo ao convite, fiquei surpreso o convite e dizer que oxalá esse tema repercuta e a gente tenha novos debates, até contraposições, porque eu acho que só evolui na democracia quando a gente ouve outras ideias diferentes da nossa, no momento respeitoso, no momento de debate, não no momento de ofensa ou de ataque ou de violência. Infelizmente, isso é tão raro na rede social, né? Que geralmente quando alguém fala alguma coisa, o outro vem, mas então você... Então, dizer que mais do que só escrever um artigo, porque às vezes o artigo é tão... fica lá guardado num livro, que oxalá essa temática do respeito, que antes de sermos consumidores, somos pessoas, e o respeito ele precisa ser alcançado numa sociedade aparentemente passando por uma nuvem muito tenebrosa, mas uma sociedade que ainda tem muitos laços, tem muitas pessoas aqui que se respeitam, e eu acredito que somos a maioria. É porque a gente não se reconhece como igual. Geralmente, e aí eu falo muito isso em minhas aulas, né? A gente tem alguns ditados populares que são problemáticos, né? Pimenta no olho do outro é refresco, cada macaco no seu galho, e em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente precisa romper com essa sociedade egoísta, com essa sociedade que diga dane-se o outro, resgatar isso, que eu acredito que nós somos a maioria. Obrigado, Excelente. viu, pela oportunidade. Excelente, eu que agradeço, parabenizo pelo artigo, realmente o artigo é muito bom, muito profundo, muito bem escrito, e eu assim que tive acesso ao artigo, eu já fiz o convite imediatamente, falei primeiro com o Alexandre, que repassou o Felipe, queria realmente dizer que é um dos artigos mais bem escritos que eu já li, de verdade, pela profundidade e por onde vocês conseguem chegar, deixando uma conclusão que, no final, acaba sendo tão simplista, mas que vocês constroem todo um paralelo da Constituição, do CDC, buscando exemplo dos Estados Unidos. Então, parabéns pelo artigo. E quem quiser ter acesso ao artigo, como é que faz? Para ter acesso ao artigo. O artigo foi publicado na Revista de Direito do Consumidor, número 158, março e abril de 2025, da revista Tribunais, né, coordenado também pelo Brasilcom. Esse artigo ele não está disponível, infelizmente, ainda como acesso aberto pela revista RT, né? Mas é possível encontrá-los em universidades que possuem acesso livre a esse artigo. Tá? Então, Revista de Direito do Consumidor, volume 158, março e abril de 2025. Perfeito. Gente, muito obrigado. Queria só, antes de finalizar o programa, pedir licença para vocês, para parabenizar o Frederico Freitas, faz aniversário hoje, Léo Bonassa e a Débora Papais. Amigos queridos, parabéns para vocês, muita felicidade, muitos anos de vida. E a vocês dois, gratidão, sucesso, muito obrigado por participarem do Direito em Pauta. Semana que vem a gente está aqui de novo. Gratidão, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Sigamos